Fala galera, mais um vídeo no canal de histórias reais do Reddit. No vídeo foi alterados algumas palavras por se tratar de um conteúdo sensível. Possíveis gatilhos. E na história de hoje. Sou babaca por terminar com minha namorada em uma sala de hospital. Olá, sei que o título deixa bastante a indicar que sou realmente um babaca, mas tem uma longa história por trás disso. Sou péssimo com historias, mas espero que consigam entender, então irei começar. Do início. Me mudei recentemente para a cidade e estado em que estou morando, então não conheço muita gente por aqui. Atualmente estou trabalhando para uma grande empresa, então basicamente todos que conheço são colegas de trabalho. Alguns meses atrás, conheci uma garota que havia começado a trabalhar nessa empresa também. Achei ela bem atraente, então logo comecei a conversar com ela e chamei ela para sair. Nos conhecemos um pouco, e após umas 2 semanas, com um pouco de pressão dessa garota, começamos a namorar. Nesse período eu estava prestes a me mudar do apartamento em que eu morava, no qual dividia com colegas, para um apartamento no qual eu iria morar sozinho. Depois de um pouco mais de um mês de namoro, a minha até então namorada começou com algumas ideias de moramos juntos. Antes ela morava com a mãe dela, fiquei bem receoso com isso, mas no final acabei cedendo a isso. E começamos a morar juntos. Nas primeiras semanas tudo foi super tranquilo, mas próximo do final do primeiro mês, ela começou a ter alguns surtos. Na primeira vez ela começou a chorar e dizer que queria terminar o namoro, porque ela achava que iria fazer alguma coisa durante nosso relacionamento que faria ela me perder. Quando ela teve esse primeiro surto, tentei ao máximo acalmar ela e conversar, já que eu considerava um motivo bem idiota para se terminar um namoro. Após conversar um pouco com ela, tudo terminou bem, mas após isso ela continuou tendo vários surtos por motivos bem idiotas, como por exemplo, eu estar lavando louça ao invés de dar total atenção para ela, ou por deitar quando estava muito cansado e não ficar conversando com ela. Nesses surtos ela ficava bastante histérica e começava a socar a parede ou fazer coisas parecidas. Durante os surtos dela eu sempre tentava acalmar ela e segurava ela para ela não se machucar. Quando tentava socar a parede, após a primeira vez, isso acontecia a cada 3 ou 4 vezes no dia, por uns 3 meses. Tudo isso acabou me deixando bem exausto mentalmente. Eu havia acabado de me mudar para um local onde não tinha família nem amigos, e não conhecia nada, e isso por si só já me deixava bastante exausto mentalmente, e todo esse acúmulo de estresse e os vários surtos que ela acabava tendo me levou a reavaliar nosso relacionamento, e me fazendo decidir que seria melhor para nós dois que tudo terminasse antes que ambos acabassem mal psicologicamente, e foi aí que tudo estourou. Em um dia após ela ter um desses surtos, a chamei para conversar sobre o relacionamento, e falei que eu não estava mais bem com ele e que não estava mais dando certo, e que queria terminar ali nosso relacionamento. No início ela não acreditou no que eu estava falando, mas após insistir muito que tudo aquilo não era uma brincadeira, ela desabou. Começou a chorar e não queria aceitar o fim de nosso relacionamento, mas continuei insistindo que não queria mais nada com ela, independente de o quanto eu gostasse dela. Eu estava no meu limite e que não conseguia mais suportar tudo o que estava acontecendo. Ela continuou não aceitando o fim, mesmo após tudo que eu disse a ela, mas aos poucos entendeu que eu estava falando sério. Foi quando ela saiu do quarto no qual estávamos conversando e foi pegar uma cartela de remédio, e tentou tomar todos de uma vez. Como eu vi no momento, consegui impedir que ela tomasse todos os comprimidos, e acabou tomando apenas uns 3. Não me lembro de que era exatamente o comprimido. Quando isso aconteceu eu fiquei bastante desesperado. Ela começou a passar mal mesmo que tivesse tomado poucos comprimidos. Tentei convencer ela a ir para o hospital, mas ela não queria ir de forma alguma, então acabei convencendo ela a ir para a casa da mãe dela. Eu achei que ao chegar lá a mãe dela poderia convencer ela a ir para o hospital, mas quando chegamos lá a mãe dela não deu muita atenção. Disse que se fosse para passar mal já estaria passando e que não precisava me preocupar com isso. Ainda continuei bastante apreensivo com tudo, mas acabei deixando ela na casa da mãe dela e fui para o trabalho. Não levantei novamente o assunto do término. Após sair do trabalho no mesmo dia fui conversar com a mãe dela e explicar tudo o que havia acontecido, e que não conseguia mais ficar com ela devido a tudo que havia acontecido nos últimos meses, e a princípio ela me entendeu. Após conversar com a mãe dela, fui para minha casa e deixei ela na casa da mãe dela sem conversar com ela. Quando chego em casa recebo uma ligação da mãe dela desesperada,
dizendo que ela estava transtornada, quebrando várias coisas na casa da mãe dela e fazendo escândalo, que os vizinhos haviam chamado a polícia e que estava uma confusão lá. Quando a polícia chegou, ela alegou que a mãe dela tinha preso ela dentro de casa sem comida ou água e que não deixava ela ir para a casa dela, o que acabou gerando uma ocorrência de cárcere privado para a mãe dela. Após dizer tudo o que havia acontecido entre eu e ela para a polícia, ela dizia que gostaria de ir para casa conversar comigo e a polícia liberou ela para ir para casa após isso. Isso aconteceu por volta da meia-noite. Quando ela chegou em casa nessa noite, eu nem tentei mais conversar sobre o que havia acontecido. No outro dia durante a manhã, quando fui conversar com ela novamente, ela insistiu que eu pensasse melhor e que desse uma nova chance para ela e que ela iria mudar. Eu já estava decidido e não iria mudar minha opinião, mas devido à relutância acabei cedendo a ela e disse que pensaria melhor e daria uma resposta para ela após voltar do trabalho. Quando cheguei do trabalho, naquela noite ela não aparentava estar alterada. Foi então que, enquanto comecei a conversar com ela sobre tudo o que tinha acontecido, ela começou a passar bastante mal, vomitar e sentir dores na barriga. Quando perguntei sobre aquilo, ela disse ter tomado muitos remédios quando eu estava para o trabalho. Dessa vez ela quis ir ao hospital por estar muito mal. Nessa noite levei ela para o hospital e fiquei com ela até ser encaminhada ao médico. Havia falado na recepção o motivo de ela estar passando mal. Ela acabou sendo internada. Ela disse ao médico que queria se tratar com um psicólogo, por isso ficaria internada no hospital até abrir alguma vaga em alguma clínica de reabilitação próxima. Aqui chegamos ao motivo do título. Mesmo após conversar com ela, e ela dizer que iria mudar, que iria fazer um tratamento e me pedir uma segunda chance, isso acabou afetando bastante meu psicológico. E já estava decidido que não estava mais feliz naquele relacionamento, então disse a ela que estava terminando o relacionamento ali e que já estava decidido, não importa o que ela dissesse, e fui embora. Eu sou um babaca por terminar com minha namorada em sala de hospital. Algumas observações. Após isso devolvi todas as coisas dela para a mãe dela. No momento ela está 100% saudável e já foi transferida para uma clínica de reabilitação. Ela ainda insiste para todos que após sair vai voltar a me procurar, mas novamente eu estou decidido em minha opinião. Qualquer comentário maldoso será excluído, tudo tem que ter respeito. O link com a história completa não será adicionado à descrição por se tratar de conteúdo delicado. Curta, comenta e compartilha e ajude nosso canal.